De acordo com estatísticas do IBGE, os negros eram maioria em 2014 no Brasil, representando 53,6% da população. Por outro lado, os negros ainda são maioria na população que forma o grupo mais pobre, o que revela o grau de desigualdade no país. Como estamos num mês de celebração da consciência negra e o dia 20 de novembro, recém-celebrado, é a data máxima, hoje nós convidamos para conversar conosco o professor e sociólogo Frederico Santos. Professor Fred, seja bem-vindo ao PFTV, é sempre um prazer para a gente te receber aqui. Obrigado. A gente quer começar te pedindo para relembrar o 20 de novembro, um pouquinho da história dessa data. Essa é uma data importante que o movimento negro do país conquistou, né? Até algumas décadas atrás, a gente tinha a comemoração do dia 13 de maio, que era a data que marcava a abolição da escravatura. A comemoração agora, trocando por 20 de novembro, tem alguns sentidos simbólicos que são importantes serem ressaltados, né? Primeiro, a construção de uma identidade de um negro que não seja pautada pela escravidão, mas que seja pautada por um símbolo de um ídolo que teve um grau de resistência bastante importante, que é o Zumbi dos Palmares. Por outro lado, também não ter mais o 3 de novembro demarca que existem alguns resquícios da escravidão que ainda não foram abolidos na nossa sociedade. São resquícios que ainda não marcam uma condição de equidade entre negros e não negros, brancos e não brancos. Ou seja, é por isso, então, que é preciso promover uma série de ações, como as que a universidade, por exemplo, vem promovendo e tantas outras instituições promovem em todo o Brasil. Ainda falta muito, professor Fred? Ao longo desses anos, a gente pode dizer que nós tivemos bastante avanços, né? Os dados começam a mostrar que os negros conseguem ocupar hoje cargos e condição de igualdade, de oportunidades, vamos dizer assim, em alguns setores, né? Nas universidades você já tem um número maior de participação de negros, em alguns espaços de poder que hierarquicamente não estavam contemplados esse grupo étnico, agora já estão presentes. Como a televisão, por exemplo. Sim, a televisão é um grande espaço de divulgação e é importante que esses espaços, que as oportunidades sejam dadas para esses grupos, para que os outros negros da cidade em geral se reconheçam nesse espaço, né? É importante que nós tenhamos identidade reconhecida pela valorização desse grupo. Ou seja, a gente não pode afirmar que retrocedeu. Nós avançamos, mas a gente percebe ainda muita coisa errada acontecendo com relação ao negro. E um exemplo disso pode ser visto, professor, nas redes sociais. Sim, sim. Nós temos ainda grandes desafios a serem conquistados para a população negra brasileira, né? Nós, nos estudos, costumamos dizer que o corpo negro é um corpo ainda racializado na nossa sociedade. O que significa isso? A gente olha para o corpo negro e consegue identificá-lo na realidade social de tal forma a reconhecer nesse corpo uma destituição de direitos. O que significa isso? Esse grupo, esse negro, é visto como ausência de direitos. Isso vai implicar em vários setores da sociedade, no acesso à saúde, na relação que estabelecem com o Estado através da polícia, dos direitos, da forma como ele é julgado. Trazendo exemplos do dia a dia, então, professor, você nos confirma aquilo que se vê no dia a dia. Por ser negro, nem sempre a melhor oportunidade de trabalho vai para essa pessoa, pode ser mais facilmente suspeito de algo do que um branco. Tem situações muito duras que os negros enfrentam diariamente. E nesse sentido, os dados que nós temos de estudos feitos nesse período dão conta de que as oportunidades para os negros são infinitamente menores do que são dadas para os brancos. Isso implica na condição de que os negros são economicamente o grupo mais pobre da nossa sociedade, né? Bom, o papel da universidade é promover essa discussão e principalmente essa consciência. Uma das formas, só para citar uma das atividades, professor, é uma exposição feita pelo fotógrafo G. Casagrande, fotógrafo aqui da instituição, e que mostra, acompanhamos ali nas imagens, e que mostra 12 negros em situação de trabalho.
essa exposição como uma ação da universidade tem um papel bastante importante, né, que demarca que os negros possam ser reconhecidos e vistos com dignidade. Né? Nós temos ali exemplos de vários negros trabalhando nos vários setores da sociedade e tratados com a condição que eles merecem. Né? A gente cita aí um colega nosso aqui da UPF-TV, o cinegrafista Moacir Prestes, que também faz parte aí dessa exposição. Professor, muito obrigada, viu, pelas informações. As atividades seguem, o mês também, e essa luta principalmente. Obrigado. Obrigada.